Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma live hoje, dessa série de tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. A gente tem compartilhado aqui, E ontem eu estava orando e fazendo meu devocional, o Senhor colocou uma palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 3, Que fala sobre os altares na nossa vida. E aí, infelizmente, assim, já teve um problema lá no trabalho dela. Ela não vai conseguir entrar na live, não vai conseguir participar com a gente. Mas o Espírito Santo está aqui, Está na condução. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Amém? Eu espero que o seu coração esteja aberto aí para receber a palavra do Senhor. E que o Senhor consiga ter liberdade para frutificar as sementes que Ele vai trazer em nossas vidas nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Mestre, porque o Senhor continua sustentando as nossas vidas, continua no controle de todas as coisas, Pai. Nós queremos render ao Senhor o nosso viver, o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração. Pai, que o Senhor tenha liberdade nessa manhã para ministrar aquilo que já estava no teu coração. Em nome de Jesus, tenha liberdade aqui, Deus, nos corações daqueles que vão assistir depois. Senhor amado, que essa live alcance o coração das pessoas que o Senhor já planejou. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como eu estava comentando com vocês, eu estava fazendo meu devocional ontem, e aí o primeiro versículo, que eu comecei a ler lá no capítulo 3 de 2 Reis, diz assim: Salomão amava ao Senhor, o primeiro versículo primeiro diz assim: Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Então, aqui a Bíblia já nos traz uma informação importante. O altar ao Senhor não tinha sido completado ainda, A construção desse altar a Deus não tinha sido completa ainda. E aqui no versículo 2 diz assim: Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa no nome do Senhor. E aí continua aqui no versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E aí o Senhor começou a me falar muito sobre isso, Porque na nossa vida acontece a mesma coisa. Se o Senhor não está ocupando o centro, o lugar mais alto das nossas vidas, se o nosso foco, se o nosso olhar não está exatamente no Senhor, muito facilmente na nossa vida vão se levantar outros altares, E a gente vai acabar deixando que o lugar do Senhor nas nossas vidas seja ocupado com outras pessoas, com outras coisas, com sentimentos, com o nosso trabalho, com dinheiro, com relacionamento, Então, assim, tudo na nossa vida, se o Senhor não estiver ocupando o centro, se Ele não estiver lá no lugar que só a Ele pertence, a gente vai acabar adorando outras coisas, idolatrando, trazendo ídolos para a nossa vida. E isso pode acontecer de uma maneira muito sutil, na qual a gente vai sendo levada, a nossa vida vai sendo levada, e quando a gente vê, a gente está assim, colocando sentimentos, pessoas, coisas antes do Senhor nas nossas vidas. Então a gente precisa estar fazendo essa revisão diária, Por isso que é tão importante, a gente bate tanto nessa tecla aqui, o nosso devocional, O nosso voltar ao início de tudo, o nosso momento de rendição na presença do Senhor, porque é nesse momento que o Senhor vai nos mostrar
O que pode estar ocupando ali o nosso coração? O que pode estar, de alguma forma, trazendo alguma incoerência para as nossas vidas, né, com relação aos planos dele? Né? Os planos do Senhor são perfeitos para nós. Ele já sabia, antes de nos trazer aqui para a terra, nos enviar aqui para a terra, ele já sabia o que cada um de nós iria cumprir. Né? Mas o que pode acontecer é que a gente pode sutilmente acabar nos desviando dos planos do Senhor, do centro da vontade de Deus. Né? Com algumas coisas, né? Algumas negociações que a gente possa fazer de alguns princípios, alguns valores, às vezes sem perceber, as coisas vão acontecendo, quando a gente vê, a gente está abrindo exceções, né? Que não deveríamos. Então, isso é muito sério, a gente precisa observar, a gente precisa permitir que o Espírito Santo todos os dias venha sondar a nossa vida. Pai, sonda os meus pensamentos. Né? A gente precisa clamar por isso. Senhor, olha como é que está aqui dentro de mim. Né? Que ajuste precisa ser feito. Né? O que eu preciso, o que o Senhor precisa voltar ao início. Que plano, né? Que o meu plano está batendo com o teu plano de vida. O que eu tenho vivido, o que eu tenho buscado, está conforme, né? A tua vontade, está conforme o teu projeto original. Porque a gente precisa ter essa consciência. Sempre que a gente se desviar, sempre que a gente se confundir nesse processo da nossa jornada, na nossa caminhada, a gente vai colher consequências pesadas, né? Coisas ruins vão vir à nossa vida. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar intencionalmente buscando o Senhor com esse coração rendido. Não um coração que já acha que já sabe o que está fazendo, Deus, já está tudo certo, tudo organizado aqui na minha vida, praticamente não estou precisando do Senhor. Né? Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente tem essa postura diante do Senhor. E o Senhor, Ele respeita. Ele respeita as nossas decisões. Né? Ele não criou robozinhos que Ele vai ali forçar que a gente faça só o que Ele quer. Não, pelo contrário, Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa mostrar para Ele, né, qual que é a nossa escolha, onde está o nosso coração, né, onde está o tesouro da nossa vida. Né? A Bíblia diz que onde a gente coloca o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Né? Então, o que tem sido a nossa fonte? Né? A nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de forças, de conhecimento. O que tem sido? São as escolhas que a gente faz diariamente que vão mostrar onde está o real altar da nossa vida. Onde está? Qual que é a nossa força? Qual que é a nossa fonte de força? Onde a gente tem bebido? Né? De que água, de que fonte a gente tem bebido todos os dias? E isso aí vai direcionar todo o restante das nossas escolhas. Né? Todo o restante da nossa vida, dos nossos relacionamentos, né? No nosso ambiente de trabalho, onde quer que a gente faça alguma coisa, isso tudo vai ser reflexo da fonte da qual a gente vai estar bebendo todos os dias. Né? Então é importante a gente ter esse momento com o Senhor, um momento sincero, um momento de rendição, um momento que a gente rasga o nosso coração mesmo, né, diante do altar do Senhor, para que Ele tenha liberdade de retirar, né, de fazer aquela triagem, retirar aquilo que não vem dEle e ativar aquilo que Ele já colocou em nós. Né? Mas para isso, a gente precisa abrir mão de muitos altares, abrir mão de muitas coisas que antes a gente confiava, que antes a gente colocava em primeiro lugar, né? Que antes a gente via como as soluções para os nossos problemas, né? Que antes a gente via como o nosso jeito de ser, porque às vezes até os hábitos da nossa vida podem ser altares. A gente pode estar idolatrando eles, porque aquilo que você acredita, aquilo que você permite que aconteça e que permaneça na sua vida é um altar. Né? É algo que você está colocando ali a sua fé, é algo que você está acreditando realmente que tem poder ali na sua vida. Né? E aqui no restante do capítulo diz assim, no versículo 7,
Agora, pois, o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu povo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Isso aqui era Salomão falando, né? Salomão tinha recentemente herdado o trono de Davi. E ele diz aqui, versículo 8, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, porque Salomão, o que ele foi pedir para o Senhor? Ele foi pedir, Senhor, me ajuda. Eu tô me sentindo inseguro, eu não sei saber o que é certo, o que é errado, eu não sei discernir, eu não estou sabendo perceber isso, né? Eu sou muito novo e tal. Então, Salomão, ele foi com o coração sincero na presença de Deus. E ele foi muito... Ele teve uma sabedoria aqui muito grande, né? Por essas coisas que ele pediu para o Senhor, né? Ele pediu o quê? Discernimento, clareza, né? Para que ele soubesse conduzir o povo ali como rei, né? E o Senhor, no versículo 10, o Senhor se agradou, né? Diz que essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha que forte isso, né? Que o Senhor promete aqui para ele. Também, até o que não me pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E aí, versículo 14, aqui vem a chave, né? A chave, porque o Senhor, ele sempre nos dá uma promessa, e ele coloca ali uma condição para essa promessa ser realizada, né? Se realizar. E no versículo 14 diz assim, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, né? Que era o pai de Salomão, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. E aí no versículo 15, despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, Salomão aqui, ele entendeu a chave, né, para que ele recebesse todas essas promessas aqui, tudo que ele havia pedido para o Senhor, né, toda a sabedoria, todo o discernimento, para que ele recebesse isso, ele ia precisar andar de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com os estatutos do Senhor, com a palavra de Deus, com os conselhos do Senhor. E para isso ele precisava estar diante do altar, do único altar, né, que é o altar ao Senhor. Né? E no final ele foi e ele se apresentou, né, perante a arca da aliança do Senhor. Então, algo que a gente precisa entender é que se a gente não estiver adorando, nós fomos criados para adorar. Né? Nossa natureza é uma natureza de adorador. Né? Mas se a gente não estiver entendido isso e adorando somente aquele que é o nosso Deus, que é o único Deus, o único Senhor, o nosso único Salvador, ele tem que estar no centro, ele tem que ser a nossa fonte. Somente diante dele nós podemos nos render, né? Render a nossa vida com o coração sincero, chegando diante do altar e falando como que está a nossa vida, sem tentar disfarçar, sem tentar maquiar nada. A gente não precisa fazer isso. O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Então, quando a gente se achega diante do altar dele com um coração rendido, um coração sincero, um coração totalmente entregue, sem reservas, crendo que ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai,
Ele pode fazer tudo, Ele pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação de peso nas nossas vidas. Ele pode. E Ele é o maior interessado em fazer isso. Quando a gente tem esse entendimento, e quando a gente se achega desse jeito no altar do Senhor, o Pai tem liberdade para mostrar para nós, olha, filha, isso aqui não está conforme a minha vontade. Isso aqui é um altar, você tem colocado isso aqui antes de mim. Você tem dado mais crédito a isso do que a minha presença na sua vida. Você está negociando esses princípios. E aí o Senhor consegue nos mostrar, o Senhor consegue abrir os nossos olhos para mostrar o que tem ocupado o lugar dele. Né? Muitas vezes, gente, podem ser até os nossos filhos. Né? A gente que tem, mãe que tem esse coração muito doador, muito protetor, né? A gente tem esse papel mesmo na vida dos nossos filhos, sim, de proteger, de guiar, de instruir, mas eles são os nossos filhos. Eles não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. O nosso marido, a gente pode sim e deve amá-los, admirá-los, honrá-los, sim. Mas eles precisam ocupar o lugar que é deles e não o lugar que é do Senhor nas nossas vidas. O dinheiro, muitas vezes, né? Às vezes a nossa conta bancária que é o nosso guia ali, que é o guia do nosso humor, que é o guia de tantas coisas nas nossas vidas. Né? O nosso trabalho, os nossos títulos, muitas vezes. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é sutil. É sutil e é uma busca. Não é algo que acontece naturalmente. Naturalmente eu vou estar adorando ao Senhor, Ele vai estar no centro da minha vida. Não, não é natural. Pelo contrário, é uma luta diária para a gente conseguir o tempo inteiro estar realinhando os nossos pensamentos, realinhando os nossos hábitos, realinhando as nossas motivações, às vezes mais escondidas, mais profundas na nossa alma. E só o Senhor para nos conduzir nisso, só o Senhor para estar ali intermediando tudo isso, né? Então, eu te convido a viver isso, né? Que o Senhor me chamou para viver também. Esse renovo diário, esse realinhamento diário com Ele. Para que, quando acontecer, né? De surgir alguma coisa querendo ocupar o lugar do Senhor, querendo, né? Se levantar ali na nossa vida um altar idólatra, muitas vezes sem a gente perceber, né? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa trazer isso, revelar, né? Porque quando a gente está diante do altar do Senhor com o coração rendido, o coração realmente entregue na presença dEle, o Pai tem liberdade de mostrar, de revelar, né? De revelar as situações que precisam ser encaradas ali muitas vezes por nós, né? E a gente se posicionar da maneira correta, da maneira que vai realmente trazer o que a palavra nos falou aqui em 1 Reis 3, trazer as bênçãos do Senhor, trazer o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. A gente precisa se posicionar, né? Depende de nós, depende do nível de responsabilidade, né, que a gente percebe na nossa própria vida de conduzir a nossa vida, sempre trazendo o Senhor para o centro, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, sempre buscando direto nele como única fonte. O Senhor, Ele não aceita que o nosso coração esteja dividido. Ou é 100% dele, ou não vai ser dele. Né? A gente precisa entender isso. O Senhor, Ele não aceita um pouquinho. Ele não quer só um pedacinho. Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele nos criou com um plano perfeito, né? Ele é nosso Pai. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer o nosso coração por inteiro. E somente quando a gente se posiciona por inteiro nele, a gente consegue viver as maravilhas do Senhor. A gente consegue parar de carregar tantos pesos. A gente consegue eliminar muito sofrimento da nossa vida. Né? Porque todo o sofrimento que a gente vive, se não for para trazer realmente ali um ensinamento de Deus, porque às vezes Deus permite, né, que algumas situações sobrevenham de sofrimento, de dificuldade, para a gente aprender inclusive a crer nele em primeiro lugar, aprender a colocar a nossa fé somente nele. Então às vezes Ele permite que algumas situações venham
Pra gente perceber, cara, não tem outra saída. Eu não tenho outro braço para me sustentar. Eu não tenho outra fonte para me alimentar. É só o Senhor. Então, às vezes, Ele faz isso mesmo para a gente entender que a nossa confiança, a nossa força, a nossa fé precisam estar 100% nele. E a nossa adoração também, né? Ele vai ser o nosso único Senhor, o único Salvador. Então a gente só vai ter olhos para Ele, né? Muitas vezes minha oração é essa: Senhor, que eu tenha olhos somente para o Senhor. Né? Que o meu foco de vida, o meu objetivo de vida seja te agradar, seja te adorar, seja te obedecer. Para isso a gente precisa caminhar em intimidade com Ele, amém? Então que você possa construir isso diariamente com o Senhor, para que Ele ocupe o lugar dele, né? Para que nada na sua vida, nada e ninguém mais ocupe o lugar que é só do Senhor. Que a sua atenção, o seu foco de vida, o seu esforço esteja voltado sempre para adorar a Deus, para agradar o coração dele e para obedecê-lo. Porque essa é a chave da nossa real vitória. Essa é a chave para a gente caminhar em plenitude com o Senhor. Amém? Vamos orar agora para que o Senhor esteja selando essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus amado, porque hoje o Senhor trouxe mais da Tua luz, mais da Tua sabedoria, mais do Teu entendimento sobre as nossas vidas, Paizinho. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos confiar 100% em Ti. O Senhor nunca vai falhar conosco, o Senhor nunca vai nos decepcionar. O Senhor é a nossa única fonte, Pai. Fonte de vida, fonte de força, de alimento, de sustento verdadeiro, Pai. Uma fonte que consegue nos preencher, como só o Senhor pode nos preencher, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora, Deus, para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que a gente possa abrir mão de qualquer outro altar, abrir mão de qualquer outro ídolo que a gente tenha trazido de alguma forma para as nossas vidas, Deus, e que o Senhor seja o centro, Pai, que o Senhor ocupe o lugar, Deus, que cabe somente a Ti, Deus, de centro, de fonte das nossas vidas, Deus. É o que eu te peço, Paizinho, e já te agradeço. Alcança cada coração, Deus, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, Jesus. Alcança cada vida, Deus amado, que esteja assistindo agora ou que vai assistir mais tarde essa live, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor esteja aí no centro da sua vida. Que o Senhor ocupe esse lugar que só cabe a Ele. É o lugar mais alto. O lugar que você possa focar e buscar todas as forças diariamente que você precisar. Em nome de Jesus. E até a próxima quinta, se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir. Um beijo, Deus abençoe.